casa. E obrigado pelo que o Senhor já está fazendo desde o primeiro culto hoje. Faz, Senhor, outra vez. Faz mais uma vez. E toca os teus filhos. Eu abençoo o teu povo. A tua palavra está aberta. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Ok. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15. E o verso de número 11. Ok? Se você vai me acompanhar com a sua Bíblia, mantenha o texto aberto, se possível. Se você vai me acompanhar ouvindo, redobre a sua atenção, por favor. Aí no seu celular, onde tiver o seu texto bíblico, mantenha aberto aí. Levante o rosto. Esse texto, o texto que eu quero ministrar hoje, ele está dos versos 1 até o verso 32, ok? E essa parábola de Jesus é uma parábola muito conhecida por toda a igreja, por todos nós. Agora, uma coisa que eu quero já chamar a atenção, por exemplo. O título dessa parábola, a parábola do filho pródigo, é um título editorial. Isso foi sugerido pela editora. Mas se você ler toda a parábola de Jesus, você vai descobrir que Jesus nunca disse que a parábola seria a parábola do filho pródigo. Isso não é o nome dessa parábola. Está simples. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção, porque muda tudo quando a gente lê desse ponto de vista. E diferente do que muita gente pensa, né? Um dos grandes sinais de que as pessoas não entenderam a natureza única do Evangelho é quando elas justamente têm a certeza de que já entenderam tudo. Então, uma das principais características de que a pessoa não entendeu a importância, a natureza única do Evangelho é quando ela acha que já sabe tudo. A igreja, ela se parece muito com esse ambiente aqui da parábola, porque é um ambiente muito misto de pessoas. Nós temos de um lado aqueles que são os mais antigos, institucionalmente e religiosamente falando, que acreditam que são donos, detentores de uma grande parcela de significância da igreja, não é? É interessante que eu viajei muito no Brasil, e eu fiz uma viagem no sul do Brasil, em um determinado estado, e eu prefiro não dar mais detalhe para não polemizar a coisa. Mas quando o rapaz foi me pegar no aeroporto, ele falou assim, mas bate! Escapou. Não, mas eu achei engraçado o jeito do rapaz dizer assim para mim. Ah, pastor, estamos aqui orando no sul, para ver como vamos ganhar o Brasil para Jesus. Falei, como é, irmão? Não, estamos aqui orando para ver como vamos ganhar o Brasil para Jesus. Falei, vocês sozinhos? Você percebeu que todo ministério emergente aparece com essa maluquice global? Essa coisa de que vamos ganhar o mundo para Jesus? Irmão, tem muita igreja aí fora. Mas muita igreja aí fora. Mas mais do que você pensa. Há muita igreja, como diriam meus conterrâneos. Falei, irmão, quer ganhar todo o Brasil para Jesus? É. Falei, você já viu falar de Rondônia? Você já ouviu falar de Mato Grosso? Você já ouviu falar de São Paulo, Rio de Janeiro? Irmão, já ouviu falar de Manaus? Já. Eu falei, tem muita igreja lá. Mas muita igreja. E tem muita gente nessas igrejas. É mesmo, irmão? É mesmo. Então Jesus está voltando. Eu falei, aham. Todo indivíduo religioso institucionalizado demais, ele acredita que só o ambiente da religião, da instituição que ele cresceu, é a igreja. Até as perguntas se resumem a isso. É natural. Quando as perguntas são meramente institucionais, a gente percebe onde está o coração das pessoas. Então, de um lado, a gente tem toda a religiosidade antiga, achando que é detentora de uma fatia importante, porque a igreja só está ali porque ele está lá. Do outro lado, nós temos os recém-chegados, uma mistura de gente curiosa, que está precisando de ajuda, em que em algum momento eles começarão a ser chamados de os filhos mais novos do ambiente do ministério. E essa gente está por aí. Você percebe quando esse misto acontece.
E essa parábola de Jesus, que ele não diz, a parábola não diz que é sobre o filho pródigo. A parábola não está dizendo que ela é a parábola do filho pródigo. Jesus deu o título da parábola, no versículo 11. Essa é uma história sobre um pai, 2 filhos. Acabou. Esse é o título da parábola. Um pai e os seus 2 filhos. Porque a história diz respeito ao pai, ao filho mais velho e ao filho mais novo. Diz respeito aos 3. Então o foco não é o mais novo, o foco são os 3. E isso vai ficando mais interessante quando você entende para quem Jesus contou a parábola. Para quem que ele contou a parábola. Não diminui a parte romantizada da parábola. E o menino, descabeçado, gastou tudo, perdeu seu dinheiro, parou no coxo dos porcos, teve vontade de comer a comida dos porcos. E aí então, esse menino caiu em si, decidiu voltar. Quantas pessoas se reconciliaram pela palavra do filho pródigo? Mas quando Jesus contou a palavra do filho pródigo e a parábola do pai com os 2 filhos a primeira vez, ele causou uma confusão terrível. Ele causou ira nas pessoas. É que você precisa se contextualizar para quem que ele está contando a parábola. A gente isola o resto. A gente conta para nós aqui num sentido romanceado, para trazer as pessoas que estão comendo igual pouco aí por fora. Mas não. Quando o capítulo 15 começa, a Bíblia diz que há 2 grupos de pessoas que seguiam a Jesus. 2 grupos. E Jesus só conta essa parábola por causa desses 2 grupos. A Bíblia diz que, de um lado, ele era seguido por publicanos e pecadores que iam a Jesus. Esses publicanos e pecadores, eles já tinham naturalmente um grande problema na sua relação de família, sociedade, fé, porque eles eram potencialmente rebeldes. Então eles deixaram casa, deixaram família, deixaram padrões de família, deixaram padrões de sociedade, ou para se envolver com corrupção política, com corrupção financeira, comercial, ou simplesmente para só ser pecador mesmo, e só dar trabalho para a vida dos outros. Eles eram os publicanos e os pecadores, rebeliados com todo o seu sistema, com todo o seu sistema de fé, de culto, de Bíblia, de crença, de família, de sociedade. E esses caras iam a Jesus. O versículo 1 do capítulo 15 diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Do outro lado, tinha um outro grupo que não queria assumir que também tinha interesse em ouvir a Jesus tanto quanto publicanos e pecadores, porque religioso é estranho. Não, eu estou indo lá naquela igreja só para ver como é. Estou indo lá naquele culto onde gente publicana e pecadora senta para comer. Eu estou indo, na verdade, não é que eu estou com fome, está morrendo de fome igual eles. Mas é hipócrita, é fariseu, é religioso. Só isso. Aí fica achando pecuinha, quantos pregos tem nessa cadeira e o que é que sustenta esse forro? Não é disso que se trata de pessoas. Aleluia. Quem é que paga esse prego e a nota dele está onde? Não é isso que se trata, é a mesma fome. E a Bíblia diz que publicanos e pecadores, escribas e fariseus, tinham curiosidade em Jesus. Os 2 tinham uma fome, mas eram fomes diferentes. Só que a história começa quando eles, escribas e fariseus, começam a murmurar e a reclamar. Eles dizem no versículo 2, este tem a capacidade de sentar para comer com aqueles. E no costume do Oriente Médio, quando você senta, e eu quero que você redobre a atenção sobre isso, quando você decide, quando você escolhe se assentar em uma mesa para comer, não importa o que se coloque lá, você está dizendo pertencer a ela e concordar com o que nela está. Então, se algumas mesas estão te fazendo mal, sai de lá. Sai de lá. Entendeu? Remove, esconde, cuidado, filtro selfie, cuidado, remove isso, cuidado. Então, esse é o lance. Tá vendo, ó? Sabe por que ele senta na mesa de pecadores e publicanos? Porque ele concorda, ele pertence àquela mesa. Só que eles estão iradinhos pelo lado da religiosidade, porque
Os escribas e os fariseus olham e dizem assim: é interessante, a gente tem muita coisa para falar nos nossos prédios e nos nossos templos, mas por que que eles vêm ouvir esse pregador da rua? Você nunca percebeu que nesses últimos dias da igreja, mais as pessoas estão sedentas por ouvir a Jesus e muito mais sedentas por ouvir a Jesus e totalmente desconectadas com a institucionalidade dos prédios? E o pessoal fica maluco. E bate na instituição, e bate na aparência, e bate nos ritos, e bate nas imagens. Aí eles ficam olhando pra gente, vai lá na igrejinha preta, porque lá é a igreja de pobres e pecadores, de vez em quando aparece alguns para saber o que a gente faz. É todo mundo curioso, só que cada um de um jeito. Dentro da nossa visão, cultura e linguagem, você sabe que nós optamos servir as pessoas no modelo de Jesus. E servir como Jesus é perder sua reputação. Não dá para servir como Jesus e não perder a reputação como Jesus. Ele come com publicanos e pecadores, toca leprosos e dá atenção para prostitutas. Então não tem lugar para esse ambiente. Aí os caras estão em conflito e eles ofendem a Jesus. Aí Jesus diz: ei, deixa eu lhes contar uma história. E aí Jesus faz uma sequência de histórias, ele vai falando. Ele vai trazendo à memória deles a dracma, ele vai trazendo à memória deles tudo que foi perdido, tudo que estava, até que ele chega no filho pródigo. A história do filho pródigo só foi contada por causa daqueles dois grupos. Deixa eu contar uma história para vocês. Um certo pai tinha 2 filhos. Um dia, o mais novo olhou para o pai e disse: hoje, nesse exato momento, o senhor acabou de morrer para mim. O senhor acabou de morrer para mim. E a prova disso é que eu não quero ficar mais um dia aqui. Me dá a parte da fazenda que me pertence. E eu vou embora. Porque se você olha de forma romanceada, você diz: oh, meu Deus, que... Não, olha para quem Jesus está contando a história. Os caras estão ficando malucos. Que é isso? Menino inconsequente, tem que levar uma surra, joga para fora de casa, tira da herança. Isso não direito a nada. Só recebe herança de pai que morre. Como é que pode exigir herança de pai vivo? Está matando o pai. Também se diz que é uma cultura do Oriente Médio, que quando você nasce em uma terra, você pertence à terra e a terra te pertence. Então esse romper com a terra é como estraçalhar, é como destruir toda a conexão e possibilidade de vida em relação à terra. Então quando ele diz para o pai: me dá a parte da herança que me pertence, ele está dizendo: eu estou rompendo com a vida que nos conecta. É isso que ele está dizendo. Eu estou rompendo com tudo aquilo que nos conecta e nos mantém vivos. Ele está dilacerando. Então os escribas e os fariseus especialmente, eles estão na expectativa. E aí, o que aconteceu depois que o menino pediu a herança? Então, o pai deu tudo o que ele pediu, como ele pediu. Não é possível, que história é essa? Isso é um absurdo, onde já se viu? Me dá parte da herança. E o pai deu, simplesmente deu. E aí o menino saiu e gastou tudo, inconsequentemente, irresponsavelmente, dissolutamente. E gastou, e bebeu, e cheirou, e fumou, e prostituiu, e gastou, e bebeu, e fumou, e virou Satanás em pessoa. Então a gente ouve de forma romanceada, mas tenha em mente o que eu estou te falando, para quem ele está contando a história. E eles estão em pavorosa, dizendo: é um absurdo, ele rompeu conosco, ele rompeu com os nossos princípios de fé, ele traiu a nossa comunidade, ele disse não à terra que o gerou, ele desprezou o seu pai e o declarou morto ainda em vida. E aí a história continua. Mas um dia, ao lado do lugar onde os porcos comiam, ele caiu em si, começou a pensar melhor e disse: eu errei. E aí ele tem uma ideia: vou me levantar e vou voltar para o meu pai. E vou dizer para ele. Ele ensaia uma oração que ele nunca faz, porque o pai não deixa ele fazer.
Ele ensaia uma oração. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: eu me arrependo porque eu pequei contra Deus, eu pequei perante o Senhor, eu traí a nossa comunidade, eu dilacerei o seu coração, eu rompi com os nossos laços de vida. Existia dois grupos de servidores ao redor daquele senhor. Um eram os escravos. Os escravos moravam próximos à casa. Mas os vendedores, os do comércio, os jornaleiros, eles moravam longe da terra do pai, porque eles eram investidores da terra. Então ele diz assim, ó: deixe-me tornar um aprendiz dos trabalhadores da sua terra, para que eu aprenda uma profissão, eu consiga ganhar alguma coisa, voltar a poder pagar a minha dívida, então tentar voltar para casa. É isso que ele está dizendo quando ele diz: me faz um dos teus jornaleiros, ou um dos teus empregados, quer dizer, investidores da sua terra. É isso que eu vou fazer. E aí Jesus vai contando a história para esses caras, cheio de ira. O que ele está falando? E então ele se levantou e veio. Mas quando ele se aproximava da casa, disse Jesus, o pai o viu de longe. Ele não vê o pai, mas o pai o vê de longe. E a Bíblia diz: e vendo ele o pai. Quando o pai viu o menino, a Bíblia diz que foi o pai quem o viu, foi o pai quem correu, foi o pai quem pulou no pescoço, e foi o pai quem começou a beijar o filho. Gente, a figura do patriarca, né, do pai da casa, era uma coisa assim meio que quase que intocável. Sabe essas coisas dentro de casa? Até hoje tem: baixinho que o pai está dormindo, para nada, não vai incomodar o pai. Pois é, naquele tempo havia muita vivacidade e condições. As mulheres corriam, as crianças corriam, jovens e adolescentes corriam, mas o pai da casa nunca corria. Sempre era sublime. Estava todo mundo rindo, todo mundo brincando, o pai chegava. O pai chegou. Para aquele senhor correr, ele tinha que pegar as vestes dele, puxar para cima, mostrar as canelas para poder correr. Então seria muita exposição para um senhor que deveria ser o pai da casa. Ele sai correndo. E aqueles indivíduos estão: não, isso não é possível, que história é essa? Onde já se viu, isso é impossível. Existe um grito. Jesus está dizendo: gente, abram o olho de vocês. Há mais de Deus nessa vida do que vocês podem imaginar. Deus vai muito mais além do que vocês podem imaginar. O escritor aos Hebreus no capítulo 1 diz: porque agora Deus decidiu, Deus quis se revelar através do seu Filho, se manifestar através do seu Filho. Qualquer coisa que lhe disseram sobre Deus nessa vida e você não consegue encontrar em Jesus, esqueça. Simples assim. Deus, quem és tu? Quem és tu? Deus diz: olha, meu filho, o que ele fala, como ele fala, como ele recebe, como ele absorve, como ele... Olha meu filho, Deus, olha para o meu filho, Deus, olha para o meu filho. E aprove Deus, e desejou Deus honrá-lo, ressuscitá-lo, colocar sobre ele toda a honra, toda a glória, seu poder, a sua identificação. Olhe para o meu filho, eu decidi fazer dele aquilo que eu sou. Olha para o meu filho. Olha para o meu filho. Você sabe o que significa a palavra pródigo? Pródigo. Pródigo significa esbanjador. Aquele que gasta tudo sem medida. Aquele que não tem limite. Filho pródigo. Não tem ninguém mais pródigo nesse texto que Deus. Não tem ninguém mais pródigo nesse texto do que Deus. Esbanjador e que gasta tudo sem limite. Não. Esse menino tem que passar pelo processo da humilhação. Esse menino tem que passar pelo processo da vergonha. Esse menino tem que passar pelo processo da dor. E o pai não está nem ouvindo. Voltou. Não tem limites. Ele correu, ele abraçou
abraçou, ele beijou, ele pegou no colo, ele não quis saber, ele não ponderou nada, ele não perguntou onde andou, por que andou, quanto tempo andou, o que você fez. Ele não fez nada. Pródigo, ele foi até o fim, ele foi sem limites, ele gastou toda a graça, toda a misericórdia, toda a compaixão. E aqueles fariseus começam a ficar desesperados. Não é possível, não é possível uma coisa dessa. Como pode um pai amar tanto? Como pode um Deus amar tanto? Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 19, dizendo: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta as nossas transgressões. Quando o filho volta, nem ele entende o que está acontecendo. Ele é apresentado a um pai extravagante, que começa a gastar com ele. Tome amor, tome vida, tome graça, tome herança, tome roupa, tome anel, tome misericórdia, toma compaixão, toma reconciliação, toma. Pai, eu só quero falar, não dá para conversar, não quero ouvir. Misericórdia, graça, compaixão, vida eterna, toma! Pai, mas eu só queria falar uma coisa. Não dá tempo. Traga uma roupa nova. Traga uma roupa nova. Só o pai da casa tinha roupas novas. Todos os outros. Não funcionava assim na cultura. Quando o pai diz traga uma roupa nova, o pai diz tragam a minha melhor roupa. Tragam a minha melhor roupa e coloquem nele. Ele dá o estado em que o filho, até mesmo diante, o pai traduz o sentimento da comunidade como um todo. O meu filho estava morto. O meu filho estava morto. Eu não vou conseguir falar naturalmente tudo hoje, mas eu vou fazer isso nos próximos domingos. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Esse amor extravagante. Esse Deus pródigo, que não pondera por que você fez, por quanto tempo você fez, por onde você andou, que escolhe gastar tudo e dizer: só sei que você voltou. Isso enlouquece religiosos, isso enlouquece fariseus, isso enlouquece escribas, isso enlouquece institucionais que geraram igrejas para si, segundo os seus achismos de modelo. E Jesus começa uma conversa dizendo assim: eu vou falar para vocês quem é meu pai, e que meu pai vai além dessas convicções que vocês têm a respeito dele. Eu quero dizer a alguém aqui, em nome de Jesus, feche os teus olhos se você quiser, coloque as mãos no coração, se você quiser fique de pé comigo, não tem problema. Mas eu quero dizer para alguém aqui, não importa por quanto tempo você errou, não importa onde você errou, não importa que tipo de erro é, não importa que carga de desgraça você tem, não importa o que é que você carrega, não há erro, não há pecado, não há problema que Deus não perdoe, que Deus não reconcilie, que Deus não sare. Não há. A graça de Deus vai além do que a gente pode imaginar. Alguém, por favor, diga alguma coisa. Aleluia. Pastor, mas eu não tenho condições para ir. Como é que funciona? Esta é a graça. É o Pai quem vê, é o Pai quem vai, é o Pai quem corre, é o Pai quem abraça, é o Pai quem beija. Essa é a nossa sorte. Tudo vem dele, a graça é dele, a vida vem dele, a compaixão vem dele, a misericórdia vem dele. Tudo vem de cima, tudo vem dele. Diga alguma coisa em nome de Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o pai diz: tragam a melhor roupa, a roupa do pai, aquele era o sinal imediato de que aquele filho estava sendo reintegrado à família. Aquele ato de Deus estava dizendo: eu não vou esperar você pagar a sua dívida. Eu não vou esperar o protocolo de humilhação como todos querem. Cara, eu era jovem. Eu tinha 14 anos de idade. Eu era um adolescente. E como todo adolescente, a gente é cheio de vida. E eu me lembro que um dia eu saí, fui visitar os meus avós, morava em Curitiba, eu era de Toledo. E lá eu tive uns comportamentos meio esquisitos. Quando eu voltei, eu tocava na banda da igreja. Tive uns comportamentos diferentes. E aquela tensão, aquele temor. Eu já voltei para a igreja com a sensação de que eu estava no inferno. Lembra quando o maestro da banda falou assim: impuro, você não pode sentar nesta banda porque você vai contaminar os teus irmãos que tocam com você. Aí fiquei em disciplina por 9 meses. Você tem que dar exemplo. Como você está em disciplina, chegue no culto primeiro, senta aí nos primeiros bancos e fique até o final, todos os cultos, para você passar na prova da disciplina. Aí teve um culto que o culto foi tão bom que eu me alegrei. Comecei a dar glória a Deus, falar língua estranha. Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu tinha 10 anos de idade. De repente chegou um irmão, sentou do meu lado e falou assim: que alegria é essa? Você não está com essa bola toda para se alegrar desse jeito? O irmão é impuro. O irmão tem que esperar o período da dor para ser testemunho para os outros. O Senhor falou dentro de mim: um dia eu vou te mostrar quem eu sou e quem é a minha igreja. E como a minha igreja é diferente das instituições dos homens. Jesus pega esses dois indivíduos, essas duas classes de publicanos, pecadores, escribas e fariseus, e ele os absorve, cada um na sua ignorância e cada um no seu nível de necessidade de se aproximar a ele. Porque os fariseus achavam que não o seguiam. Então por que estavam lá? Porque sabia que nem a instituição que eles sustentavam os nutria, os socorria, os ajudava. Então Jesus diz assim: o meu Pai tem o poder de absorver. Não importa se você matou, não importa se roubou, não importa se traficou, não importa a desgraça que você fez, o meu Pai perdoa. A graça é extravagante, a misericórdia dele não tem fim, e você não precisa de período de humilhação. Basta você se arrepender. Alguém diga alguma coisa, por favor. O teu lugar na família de Deus está lá. Eu quero orar por você. Coloque as duas mãos no seu coração e feche os teus olhos. Em nome de Jesus, esqueça tudo o que disseram para você. Em nome de Jesus, esqueça tudo o que disseram para você até hoje sobre Deus, e você não conseguiu ver a pessoa de Jesus. É por isso que muita gente hoje nesse tempo está com essa sensação de que precisa se converter de novo, de que precisa se encontrar com Deus de novo. Sim, porque o encontro foi institucional. Agora o encontro é com Ele, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. Pastor, parece que eu estou confuso. Eu entro aqui e parece que todos os anos foram equivocados. Sempre há um dia em que a luz de Deus vem. Em nome de Jesus agora, esqueça tudo aquilo que te falaram. O amor de Deus e o perdão de Deus pode absorver todo erro, pode absorver e restaurar qualquer que seja o pecado, qualquer que
seja o erro, não importa quem você é, nem o que você está sendo e nem o que você tem feito. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os seus pecados e te trazer de volta à família de Deus. Ah, meu Deus!